Shalom, pessoal. Tudo bem com vocês? De onde vêm as vogais do nome divino? Yehová em hebraico, Jeová em português. Em Êxodo 3,15, Jeová Deus diz o seu nome diretamente para Moisés. Yehová, Zé Shemi, Leolam. Esse é meu nome e diz que será para sempre e lembrado ledor, ou seja, de geração em geração. Jeová Deus é nosso Pai, nosso Deus, e por amor ele revela o seu nome para a nação e ainda garante que seria lembrado para sempre e de geração em geração. Você se sente incluído nesse texto aqui? A nossa geração agora, atual? Pois é, com certeza Jeová Deus tem os seus meios, né, de se fazer conhecer. Mas se você se pergunta, bom, as quatro letras, o tetragrama, a gente sempre vê em vários textos antigos. Agora, as vogais, elas vieram aparecer aí por volta do ano 700, anos 800. Sim, no texto hebraico nós encontramos essas vogais, E, O e A, no tetragrama, e aí a pronúncia, a vocalização fica Yehová. Você sabe que até o primeiro século, no templo, o nome de Deus era pronunciado para todos ouvirem, né? Na bênção sacerdotal, todo dia, de forma pública, porque o nome de Deus sempre foi associado com bênçãos. Bom, que ele se revelou a Moisés, lá no Êxodo 3,15, talvez isso já seja fato bem conhecido. E posteriormente, no Apocalipse 1,8, ele também se revela, quando ele diz: Verraiá, Arrové e Rié. Quer dizer, aquele que era, que é e que será. Algumas versões do grego vêm com ve e avô, que virá. Mas as versões mais antigas, cópias em hebraico mais antigas, elas contêm, então, verraiá, harrové e irié. E por que que essas palavras são significativas? Porque é o próprio Deus ali que está dizendo, eu sou o alfa e o ômega, Yehová, Elohim, Jeová Deus. E aí ele diz a sua eternidade, aquele que era, que é e que será, ou seja, ele é eterno e sempre vai estar presente, atuando para cumprir o seu propósito de amor, de sabedoria, justiça e poder. Às vezes, alguns acham que não tem o nome divino por se tratar do Novo Testamento, mas sempre que você pega as traduções em hebraico, você vai encontrar o nome divino em todo o Novo Testamento. Ou se não encontrar o nome Jeová, pode ser que encontre aqui, ó, Ve Hashem. Hashem quer dizer o nome de Deus. E aqui nessa cópia bem antiga, você consegue ver aqui Hayá, Ve Rové e Ve Irié. Hayá, Rové e Irié. Eu sou o Alfa e o Ômega de Jeová Deus, aquele que era, que é e que será ou virá, o Todo-Poderoso. Então, a gente percebe aqui que ele está se identificando. E se você ainda não percebeu, é exatamente nessa revelação que vem as vogais do nome de Deus, porque o nome dele vem do verbo raiar. E esse verbo se desdobra aqui, ó, raiar, rové e rié. E aqui no caso, para cada palavra dessas, é escolhida uma raiz com a vogal. Aqui, por exemplo, em rié, você vê a letra Y, o iode, e a vogal E. Na palavra rové, você vê aqui o re, com a vogal O, e o vav, que é a letra V. E na palavra raiá, você vê aqui a vogal A e a última letra, o re. Pois é, essas três partes se juntam para formar o nome completo. Yehová, que demonstra que é o Eterno, o Deus Todo-Poderoso e Eterno. Então, as vogais do nome de Deus provêm exatamente dessa revelação que ele mesmo escolheu para si esse nome, né? Aqui eu coloco aqui em cima, se você está vendo nessa parte aqui do topo, Yehová Elohim, aqui é o versículo 8. E tem aqui, ó, Yehová Elohim, Ha Elohim. E mais abaixo as expressões que a gente acabou de falar, de Apocalipse 1:8, é um manuscrito, Sloan 237, tá? Ele é bem antigo também e traz exatamente o nome divino lá em Apocalipse. Agora, alguns ainda ficam pensando, bom, eu entendo que tem hebraico Yehová,
Aqui está a transcrição fonética, né? E depois tem a transliteração. Olha, só pode usar a transliteração. Essa exigência, na verdade, nem é bíblica, nem é do mundo das pessoas que fazem tradução. Normalmente a gente usa a tradução na nossa língua, que é Jeová mesmo. Se fosse, por exemplo, aqui Yeshua, ia traduzir como Jesus. Normal, não tem problema nenhum. Né? Então, em língua portuguesa é Jeová, em hebraico Yehová. Cada língua, então, está sendo utilizada para cada povo, nenhuma está substituindo a outra. Então, você já percebeu aqui que as vogais do nome de Deus, elas vêm exatamente do verbo raiar, quando ele se revela ali no Apocalipse, para que todos saibam do seu propósito grandioso e eterno. Talvez você já esteja se perguntando se tem algum estudioso, se tem pessoas qualificadas hebraístas que concordariam com isso. Bom, tanto há muito tempo atrás, desde os anos 1500, como na modernidade, nós temos vários hebraístas concordando que, de fato, Jeová Deus se revelou plenamente ali em Apocalipse, ou revelação, né? Essa palavra Apocalipse significa revelação. E, de fato, o nome divino vem do verbo raiar, ou alguns conheciam como antigamente o verbo ravá. E há um dicionário lá do ano 1518, mais ou menos, produzido por Elias Hurry, e que ele traz exatamente essa raiz aqui, ó, e depois traz o nome Yehová. Você está vendo? Yehová, como é a forma correta, plena do nome divino. Ele associa aqui ao grego theos, latim Deus, o possivelmente alemão, Herr, né? E é isso. Então, sim, está registrado, inclusive em dicionários, já naquela época pessoas tinham esse conhecimento, né? Aqui mais embaixo você vê outro trecho, outra página, que ele coloca Yehová, o Theos, Deus, der Herr. E é exatamente isso. Inclusive, Calvino também tem, já mostrei aqui em outros vídeos, uma parte, um dicionário que ele comenta também exatamente sobre o verbo raiar, e que seria, sim, Jeová, uma pronúncia, uma versão, uma tradução autêntica do nome divino. Às vezes, esse dicionário, por ser muito antigo, né, a pessoa fica assim, mas onde que ele está, né? Pois é, tanto o dicionário como Bíblias que ele produziu, porque Elias Hurry era um professor, era um hebraísta que produziu, inclusive, uma Bíblia poliglota em 12 idiomas. Mas tem uma outra Bíblia dele, a Via Santa, que ele traz nas anotações pessoais, tanto o hebraico, Yehová, e depois coloca os caracteres ocidentais, né? Dando aí a pronúncia Yehová. Ok, eu vou mostrar aqui para vocês e vou colocar depois o link na descrição exatamente dessas obras, que está o dicionário harmônico bíblico, e era tudo escrito em latim, né? Porque o latim era, nessa época aqui, era uma língua muito forte, como o inglês é hoje. Aqui vocês veem o ano, ó, de publicação e está disponível, vou colocar o link para vocês. E aqui na Biblioteca Nacional de Israel, é que eles trazem a Bíblia do que eu comentei para vocês. Aí a folha de rosto, via santa, né? Bíblia sacra. E aqui está o Salmo, no capítulo 27. Aí escolheram um versículo e colocaram em 30 línguas, né? A gente vê aqui claramente a parte em hebraico. Nós podemos ver também aqui no latim, ó, Yehoah. Há pouco eu mostrei para vocês Apocalipse, Revelação 1:8, e aqui está o manuscrito que se baseia no hebraico antigo, que ele traz a expressão Ve Hashem, quer dizer, o nome de Deus, e aqui Ha-Hayah, Ve-Rové e Ve-Irie, tá? Então, são documentos que estão online também, você pode consultar se desejar. Então, nós já destacamos para a nossa audiência que há muitos manuscritos bíblicos em hebraico que trazem o nome divino Yehová, e temos arquivos de estudo para comprovar a ocorrência do nome divino diretamente nesses manuscritos. Tá? Então, de fato, a gente enxerga muita legitimidade no nome divino como Yehová dentro dos manuscritos bíblicos hebraicos. Agora, os acadêmicos, em geral, não olham para os manuscritos em hebraico, eles vão dizer que estão com problemas e descartam. E aí tudo vai ficar mais difícil, concorda? Bom, geralmente as dúvidas que as pessoas criaram, principalmente a partir de 1500 em diante, é que o nome divino ele estaria pegando as vogais de Adonai e escrevendo no tetragrama, emprestado, misturado, hibridizado.
Essa foi uma teoria que se desenvolveu, uma dúvida que ficou muito forte aí por muito tempo. Vamos dar uma olhada, então, para esclarecer aqui, ó. A questão é o seguinte: nós já conhecemos o nome divino como Jeová, certo? Você já entendeu isso. Mas a dúvida que muitos passaram a propagar a teoria foi que as vogais lá, A ou A, da palavra Adonai, foram transferidas para o tetragrama. Mas como assim? Aqui nós temos, ó, essa aqui é uma vogalzinha, A, até Patá, aqui é uma vogal O, e aqui é outro tipo de vogal A, certo? Aí dizem que aconteceu o seguinte, ó, a ideia seria essa. Essas vogais aí, aconteceria isso, ó. Elas seriam transferidas. É como se fosse assim, ó, copiadas, tá vendo aqui, ó, puxando para cá? Então, eles querem dizer que foi isso que aconteceu com o nome divino. Só que se isso acontecesse, se essa transferência que eles falam acontecesse aqui, o nome ficaria Yahová. Você consegue perceber isso? Esse aqui em cima é A ou A. Então, A ou A ficaria Yahová. Essa seria a mistura, seria o hibridismo, tá bom? Só que aí eles veem que essa hipótese não atende porque os manuscritos não trazem a escrita Yahová. A maioria dos manuscritos, mais de 2.000, vão trazer Yehová. Então eles inventaram uma outra teoria sobre isso. Por que não ficou Yahová? Né? Que seria a forma errada. Aí é onde a gente pergunta, né? Será que isso poderia acontecer? Qual é a regra do hebraico que diz que isso poderia acontecer? E, na verdade, não tem nenhuma regra no hebraico que mostre que esse fenômeno aconteceria diretamente no tetragrama. Não tem como isso acontecer diretamente no tetragrama. E tanto é que, entre eles mesmos, quando procuram estudar esse assunto e ver como é que esse fenômeno ia acontecer, Yahová se transformar em Yehová, o A se transformar em E, porque é isso que eles dizem que aconteceu. Não ficou esse A, não, se transformou em E. A gente diz, mas como assim? Como que isso foi acontecer? Qual a regra gramatical? Como é que a fonética do hebraico funcionou aí? Aí eles vão dizer que foi mistério, que não sabe como é. Assim como nós já mostramos aqui esse trabalho do pesquisador Buxtorf, lá em 1645, ele vai dizer: os cabalistas é que falam isso, então eu não sei por quê, não sei qual o motivo. Né? Deve ser algum mistério, geralmente atribuem a um mistério. E é claro que essa é uma explicação que não é convincente, né? Como de fato ela não é. Esse fenômeno no tetragrama, A se transformar em E, não poderia acontecer. Aí eles dizem outra coisa, inclusive é muito comum ainda se repetir, tanto professores aqui no Brasil como em outro lugar, dizer assim, ó, esse I que você está vendo aqui é uma letra Iod ou Yud, com esse Shivá composto, a letrinha A ou Hatef Patá, tanto faz, letra A aqui embaixo, não pode acontecer isso aqui, ela não acontece no hebraico. Só que não é verdade. Essa letrinha Y com a tef fatal, com a letra A, pode sim ocorrer no hebraico, né? Então, se fosse para escrever IA, era possível escrever. Agora, será que estaria correto a escrita Yahová? Com certeza não estaria, porque nós já vimos aqui provas suficientes de que, embora as pessoas se confundiram, nós temos provas dentro do hebraico que essa letrinha A, ela pode ocorrer junto com todas essas consoantes no hebraico, né? Já mostramos aqui para vocês, inclusive com a letra Iod. Então, os professores às vezes dizem assim, letra Y, o Iod, o Yud, não pode vir com essa letrinha A, até Patá. Mas provas, inclusive, recentemente encontramos aqui esse manuscrito, esse livro, de poemas hebraicos, exatamente trazendo essa grafia dentro da língua hebraica, Iod com Hatef Patá, sim. Então, se fosse para escrever misturado Yahová, podia escrever isso em hebraico? Podia escrever, sim, mas não seria, não corresponde à verdade, né? E sabemos por que, que não corresponde à verdade. Por quê? Porque as vogais do nome de Deus, elas vêm exatamente do verbo raiar, né? Então é muito genuína a escrita Yehová, ela está perfeita, está em harmonia com todas as evidências da língua hebraica e dos manuscritos bíblicos em hebraico. Então, nós, Testemunho de Jeová, nos direcionamos para a Bíblia, para as Escrituras, para o que temos disponível e adaptamos ao nosso idioma. De um país para o outro vai mudar um pouco? Sim, tudo bem, não tem problema. Agora, as pessoas às vezes ignoram o que as Escrituras e aí nos criticam porque a gente está seguindo as Escrituras. Né? Então, tenha santa paciência. Mas é assim mesmo. Nós vamos seguir em frente, né? Fazendo o melhor que pudermos para nos esclarecer, para atualizar, para divulgar o bom conhecimento. E todo aquele que estiver seguindo a Jesus Cristo, que quiser adorar o Pai, Jeová,
estará fazendo bem. Bom, pessoal, Bom, pessoal, era isso que eu tinha para dividir com vocês. Agradeço a atenção, forte abraço, fique com as bênçãos de Jeová e até uma próxima.